Olá pessoal, mais uma Escola da Fé aqui começando, dessa vez nessa modalidade novamente, né? Desse jeito um pouco mais diferente, mas com o mesmo conteúdo da nossa Escola da Fé. O padre retorna amanhã, né, de férias, daí ele volta para a escala normal de missas e semana que vem nós retornamos à nossa Escola da Fé presencial aqui na Igreja Matriz, né, como nós fazíamos antes, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos, né, que estão participando aqui da Escola da Fé, participando deste momento de oração também e de mais conhecimento sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós queremos conhecer um pouco mais de Deus, tá bom? Vamos iniciar então hoje mais um encontro da nossa Escola da Fé com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Então, estamos hoje no 24º encontro da nossa Escola da Fé e vamos falar hoje sobre a vocação do homem, a vocação do ser humano à vida no Espírito. Ou seja, hoje vamos começar uma nova parte do nosso catecismo, tá certo? Terceira parte, então, do nosso catecismo, chamada da A Vida em Cristo. Só fazendo um breve resumo antes de começarmos, lá na primeira parte do catecismo, nós vimos o creio, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e cada uma de suas consequências, digamos assim, de seus frutos. E agora melhor dizendo, vimos, primeira parte, a profissão de fé, o creio. Depois vimos, agora há pouco, na segunda parte, os sacramentos, ou seja, o modo pelo qual nós celebramos essa nossa fé que professamos. Então, primeiro nós professamos a fé, depois nós vivenciamos a fé por meio dos sacramentos e agora somos convidados pela Igreja e pelo Catecismo a estudarmos a vida em Cristo. Ou seja, a vida daquele fiel que professou a fé, que celebra a fé, como que deve ser a vida dessa pessoa. Como que deve ser então a nossa vida. Se somos católicos, se professamos essa fé, se celebramos os sacramentos, como que deve ser essa nossa vida? E à luz desta pergunta, uma das respostas é o que nós encontramos no Decálogo, ou também conhecido, né, como os 10 mandamentos. Então, o modo como viver está resumido nos 10 mandamentos. E aqui poderíamos resumi-lo ainda em dois: amar a Deus e amar ao próximo. Assim como o próprio Cristo Jesus resumiu, que não há maior mandamento do que senão aquele que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, nesta terceira parte do catecismo, de maneira muito sábia, a igreja apresenta este modo de vida de cada um de nós. Então, resumindo mais uma vez, primeira parte nós vimos a profissão de fé, o creio, a segunda parte nós vimos os sacramentos e agora na terceira parte nós veremos os mandamentos da lei de Deus. Mas antes disso, o catecismo apresenta uma primeira sessão, dividida em 3 capítulos, nas quais hoje nós vamos procurar apresentar de maneira um pouco mais clara para vocês. Repito, ou melhor, volto a repetir
que sempre é muito difícil. É um desafio para mim, primeiro, ler e estudar, por causa que também é uma coisa que a gente já fez, lógico, no seminário, na nossa vida, mas é muito bom retomar esses estudos e também é um desafio de tentar resumir tudo, porque são cerca de 300 números mais ou menos do catecismo que a gente vai ver hoje. Então, ver 300 números do catecismo em menos de uma hora é um desafio muito difícil. Que lógico, a gente não vai conseguir ver tudo, 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 tudo. Por isso que também é importante que você tenha o seu catecismo e também leia essa primeira parte da terceira, ou melhor dizendo, a primeira sessão da terceira parte, que está no número, só pegar aqui a colinha, né, que eu não sei de cor também, né? A partir do número 1691 do Catecismo. Nós vamos ver hoje então do 1691 ao 2046. Então, uma boa quantidade de números. Lógico, como eu disse, de maneira um pouco mais resumida, tá bom? Então, voltando aqui, primeira sessão, a vocação do homem à vida no Espírito. Nessa terceira parte do catecismo, que fala sobre os mandamentos, esta primeira sessão é como se fosse uma introdução à vocação do homem na vida no Espírito. Então, para o que nós somos chamados? E aqui eu já vou dar uma resposta, né? Nós somos chamados para estar em intimidade com Deus. Somos chamados para ser filhos de Deus. E se somos chamados para isso, nós somos chamados para o amor, para o perdão, para a misericórdia, para a vida em Deus. E o contrário da vida em Deus é a vida no pecado. Então, por isso que nós vamos ver essa luta hoje do ser humano entre a graça de Deus e também a nossa fraqueza. Mas vamos devagar. Então, o primeiro capítulo dessa primeira sessão, nessa terceira parte do catecismo, apresenta a dignidade da pessoa humana. O que nos torna, digamos assim, pessoas dignas? Lógico que, diante da sociedade, todos devem ser respeitados e todos têm o direito, digamos assim, de ser respeitados, de ser ouvido, de se defender, não é mesmo? Pelo fato de serem pessoas. Então, de dignidade de pessoas, no sentido social. Por isso que eu não posso desrespeitar os outros na rua, não posso fazer discriminação de raça, gênero. Então, deste modo, nós somos convidados também por Deus a assumir essa dignidade da pessoa humana, não só no nível civil e social, mas também no nível espiritual, porque cada um de nós tem uma dignidade além daquela definida pela sociedade, que é uma dignidade de ser filho de Deus. Então, sim, eu devo respeitar a todos, mas acima do respeito eu devo também amar a todos. Amar a todos. Inclusive os inimigos? Sim, inclusive os inimigos. E é isso mesmo que Jesus nos pede muitas vezes no Evangelho para rezarmos pelos nossos inimigos. Então, se a sociedade nos pede o mínimo, que é o respeito de um para com o outro, Deus vai além. Ele nos pede o amor. O amor comigo mesmo, com Ele, com Deus, mas também com o meu próximo, aquele que eu gosto, aquele que eu não gosto tanto. Por isso que é importante essa dimensão da dignidade da pessoa humana. E essa dignidade que está constituída na pessoa de Jesus. Então, nós somos filhos da luz. Em Jesus, cada um de nós é filho da luz. E nessa imagem bonita, nós lembramos que o símbolo da fé que nós professamos na primeira parte do catecismo
ele nos lembra das grandezas do dom de Deus ao homem na obra da criação, na obra da redenção e na santificação. O que a fé confessa, os sacramentos, como nós vimos na segunda parte, comunicam-no pelos sacramentos, que nos fazem renascer. E assim somos chamados, então, principalmente pelo batismo, filhos de Deus, participantes da natureza divina. Reconhecendo pela fé sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar doravante uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito que dela se tornam capazes. Então, resumindo, somos chamados filhos de Deus. Na primeira parte do catecismo, nós professamos a nossa fé em Deus. Na segunda parte, nós celebramos esta fé de maneira vivencial nos sacramentos. E agora, na terceira parte, nós somos chamados por Deus a responder aquilo que nós dizemos que somos. Entende? Então, nós professamos a fé dizendo, sim, eu acredito em Deus. Na sequência, nós falamos, este Deus me alcançou pelo batismo e eu sou filho de Deus. E agora, na terceira parte, é como que nós precisamos dar uma resposta para Deus. Tá, sou filho de Deus. E agora? O que eu faço? Como que eu me comporto? Quais têm sido os meus atos? Então, neste momento, veremos justamente essa responsabilidade, por assim dizer. Não temos como fugir dessa palavra, porque sim, nós somos filhos da luz. Então Deus nos deu um grande presente de sermos chamados seus filhos, e nós o somos. E somos inclusive herdeiros dessa graça, desse perdão, dessa misericórdia que vem de Deus. Mas o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com esta graça, com esta luz que vem de Deus? Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Olha que bonito. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Então, que bonito este texto de São Paulo, a comunidade de Tessalonicenses, onde ele apresenta justamente isso que a igreja identificou, de que somos, sim, filhos da luz. Não somos das trevas, não somos da noite. E por sermos filhos da luz, precisamos estar vigilantes, revestidos pela fé, pela caridade, pela esperança e pela salvação, porque Deus nos alcançou pelo amor de Jesus Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. Então aí está a nossa responsabilidade da vida. E diante dessa responsabilidade nós temos esta velha imagem de dois caminhos, o do bem e o do mal. O caminho da verdade e da enganação. O caminho da santidade, ou seja, a vida em Deus, e do pecado, a vida que se afasta de Deus. Então, cada um de nós está neste caminho, ou melhor, nesta encruzilhada da vida, entre escolhermos o caminho do bem ou o caminho
do mal. E é isso que o próprio catecismo, em resumo, nos apresenta. A dignidade da pessoa humana radica na sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se na sua vocação à bem-aventurança divina. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização. Pelos seus atos deliberados, a pessoa humana conforma-se ou não com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral. Os seres humanos edificam-se a si mesmo e crescem a partir do interior. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-se como o filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus. Atingem assim a perfeição da caridade. Olha como a igreja é uma mãe, é sábia e nos coloca no caminho realmente de Deus. Nós sozinhos, enquanto seres humanos perdidos neste mundo, sozinhos, nunca teríamos esta inclinação de fazer o bem o tempo todo e sem esperar nada em troca. Deus, em suas maravilhas, colocou no coração do homem e por meio da sua igreja também nos auxilia a buscar esta bem-aventurança, esta vocação que eu tenho, que você tem, de buscar a Deus, de buscar a santidade, de buscar a realização verdadeira, a alegria verdadeira. Nós estamos nessa vida, sim, para sermos felizes, para sermos realizados. Mas, como a gente sabe, o mundo nos oferece uma realização diferente, de poder, fama, dinheiro, prazer. Uma realização que, por ora, pode ser muito boa, muito prazerosa, mas que depois sabemos que as consequências são, muitas vezes, uma tristeza ainda maior. Uma depressão, uma insegurança, um medo, um vício, e isso nos aprisiona. E se algo nos aprisiona, então nós não somos livres para amar. E se não amamos, não estamos no caminho da vida. Então, como é bonito este Deus que, com carinho, nos olha, nos coloca no coração esse chamado à santidade, à vida feliz, à bem-aventurança, e como seres humanos somos chamados então a responder este chamado, né? Melhor, somos chamados a responder este anseio que Deus coloca no nosso coração. Responder a nossa vida, o nosso crescimento interior com os outros, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Também o compêndio, de maneira mais enxuta, coloca: a dignidade da pessoa humana está fundamentada na criação à imagem e semelhança de Deus, dotada de uma alma espiritual e imortal, de inteligência e de livre vontade. A pessoa humana está ordenada a Deus e chamada, com a sua alma e o seu corpo, à bem-aventurança eterna. Então, também o meu corpo material é chamado por Deus a esta vida feliz. Não é como às vezes a gente pode imaginar, eu quero ser de Deus, eu tenho que negar o meu corpo, negar as minhas paixões, negar quem eu sou, eu quero viver só do Espírito. Você não é uma alma penada, que não tem corpo, que não tem cabeça, que não tem coração, que não tem sentidos, que não tem paixões. Então, sim, também o nosso corpo deve estar integrado na vida com Deus. E é um desafio, porque as paixões, como eu disse, são naturais. Nós, como seres humanos, temos paixões, temos sentimentos, mas o pecado, como a gente vai ver depois, ele está em o que nós fazemos então com essas paixões? O que nós fazemos então com os nossos pensamentos? Quais são os atos que nós
proferimos, realizamos, melhor dizendo, com essa nossa inclinação. Pode ser atos bons, podem ser atos ruins, que agridem o próximo, que fazem mal a mim mesmo, ou que buscam estar em intimidade com Deus. Então, é isso que a gente vai ver de agora em diante, nesse desafio da terceira parte do catecismo. E então, melhor dizendo, então, o catecismo apresenta essas 5 ideias para bem vivermos a vocação nossa de buscarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa dignidade de pessoa humana, que é imagem de Deus, vocação à bem-aventurança, à liberdade, a consciência moral e o pecado, que seria a negação de tudo isso que nós estamos falando. Primeiro deles, então, a imagem de Deus. Sim, somos chamados filhos de Deus. Quem crê em Jesus Cristo torna-se filho de Deus. E esta adoção filial transforma-o, dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. Torna-o capaz de agir com retidão e de praticar o bem. Na união com o seu Salvador, o discípulo atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral culmina na vida eterna, na glória do céu. Então, nós somos chamados a ser filhos de Deus. Pelo batismo, Deus nos chamou a sermos seus filhos. Estarmos incorporados no seu próprio corpo, que é a igreja, corpo místico de Cristo, onde ele mesmo é a cabeça. Então, até bonitinha essa imagem, né? Que quando nos olharmos no espelho, que nós possamos ver o próprio Jesus, o próprio Cristo. E é essa a missão de cada um de nós, de na nossa vida, na nossa luta interior, buscando a santidade, buscando responder a Deus esse chamado que Ele nos faz, nós nos configuremos a Cristo. Nos tornemos também reflexo de Jesus, do próprio Deus. Então, como é bonita essa nossa missão. Sim, é desafiadora, é difícil porque nós somos limitados, temos os nossos pecados, as nossas inseguranças, mas além de tudo isso, Deus vem ao nosso encontro. E Ele primeiro nos ama, nos chama e continua neste caminho de vida com cada um de nós. Então, somos imagem de Deus, filiação divina. Você é filho de Deus. Então, se alegre, se rejubile por ser filho de Deus e assuma esta responsabilidade de dizer sim a Deus na sua vocação, de buscar a santidade, de buscar o amor, o respeito de um pelos outros. E é essa a vocação que nós somos chamados, então, a responder. A vocação às bem-aventuranças, onde nós sabemos que as bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana, o fim último dos atos humanos. Ou seja, Deus chama-nos à sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se a cada um, pessoalmente, mas também a toda a igreja, como povo novo constituído por aqueles que acolheram a promessa e dela vivem na fé. Então, essa imagem também bonita de Jesus proclamando as bem-aventuranças aos seus discípulos. Não só aos seus discípulos, mas a todo o povo. E até agora eu gostaria de convidar a cada um de nós, quem tiver acesso fácil e rápido
ou se quiser acompanhar somente a leitura, vamos ler juntos onde estão as bem-aventuranças no Evangelho, que está em Mateus 5. Vamos ler as bem-aventuranças de Mateus. Mateus 5, versículo 3 ao versículo 12. Então vamos ler essas bem-aventuranças para lembrarmos de que para o que nós somos chamados. Estou achando aqui também. Mateus 5, do 3 ao 12. Vendo a multidão, subiu ao monte Jesus. Sentou-se e os discípulos se aproximaram. Abriu a boca e os instruiu nestes termos: Felizes os pobres de coração, porque o reinado de Deus lhes pertence. Felizes os afligidos, porque serão consolados. Felizes os despossuídos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque os tratarão com misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os que procuram a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque o reinado de Deus lhes pertence. Felizes vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e vos caluniarem de tudo por minha causa. Ficai contentes e alegrem-se, pois vosso prêmio no céu é abundante. Então, aí estão as bem-aventuranças. A nossa vocação, aquilo que Deus nos chama a viver na nossa vida. Continuando, diante desse chamado de Deus, nós temos esta importante mensagem também, que é a liberdade do homem. Nós somos livres para escolher se queremos ir para cá, queremos ir para lá. Então, Deus colocou no coração de cada um de nós esta liberdade de agir ou não agir, a possibilidade de escolher o bem ou o mal. Mas, se escolhemos o mal, nos tornamos escravos do pecado. E a autêntica liberdade está em fazer o bem e assim nos aproximamos de Deus. A liberdade torna o homem responsável por suas escolhas e por seus atos. Então, não só você é livre, como você também é responsável por aquela escolha que você fez. Se você escolheu ir por esse caminho e a consequência foi ruim, você vai ter que arcar com as consequências. Então, é o preço que nós precisamos pagar pela liberdade. Como assim preço? Quer dizer que a liberdade é ruim? Não. A liberdade é boa, porque nos torna autênticos, seres humanos, dotados de consciência e de razão para escolhermos o que queremos. Então você é livre para escolher o que você quer. Mas esta liberdade nos coloca diante também das nossas responsabilidades, das nossas consequências. E aquele pecado que sempre nos escravizava, Jesus nos libertou. E é o que diz a palavra em Gálatas. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Deus nos quer livres do pecado, nos quer livres do medo, nos quer livres do egoísmo. Somos livres em Cristo, mas em algumas vezes nós escolhemos nos aprisionar no pecado
e deixar a liberdade que vem de Deus em segundo plano. Aí precisamos lidar também com as nossas consequências. E somos então responsáveis por esta liberdade. Na sequência, temos justamente aquilo que nós chamamos de consciência moral. O que é consciência moral? Essa imagem é até um pouquinho engraçada, que nós encontramos nos livros, nos mitos, nas fábulas que contamos às crianças, mas que não deixa de ser verdade também. Um diabinho que tem no nosso ouvido e um anjinho que tem do outro lado. Porque realmente nós somos chamados por Deus a fazer o bem e evitar o mal. Mas o ser humano sempre tem essa tendência também ao pecado, ao erro, ao egoísmo. Não é que seja, é natural eu errar, é natural eu pecar, é natural. Não, não é natural. A nossa natureza é para o bem, para Deus. Mas, justamente quando escolhemos os nossos próprios interesses, nosso egoísmo, aí nos afastamos de Deus, nos afastamos do bem e acabamos proliferando o mal. O mal. E olha o que o catecismo da igreja nos apresenta. É um resumo também, né, gente? Resumo. Algumas regras aplicam-se a todos os casos. Nunca é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Né? Então, olha aí. Não é permitido fazer o mal para que resulte o bem. Não, não, eu só vou matar uma pessoa ali para promover a justiça. Porque se eu não mato esse infrator, se eu não faço justiça com as minhas próprias mãos, quem que vai fazer? Então, eu vou fazer o mal para promover o bem. Espera aí. Não se paga o mal com o mal. Então, olha só. E a regra de ouro, como nós sabemos: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o de igual modo vós também. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Ao pecardes, assim contra os irmãos, ao ferir-lhes a consciência, é contra Cristo que pecais. O que é bom, o que é bom é não fazer nada em que o teu irmão possa tropeçar, cair ou fraquejar. Que é justamente isso, de fazer o bem sempre, evitar o mal, evitar o erro, exercer o bem. Jesus mesmo no alto da cruz podia fazer o que queria, mas ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quem somos nós então para não perdoar, para não acolher os outros? Lógico, é difícil, nos custa, dói, machuca, mas Deus nos pede para caminharmos com Ele e assim alcançaremos a verdadeira alegria. Somos chamados então a viver as virtudes, a viver as virtudes. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. O homem virtuoso, então, o ser humano virtuoso, como nós estamos vendo aí no texto, é aquele que livremente pratica o bem. Livremente pratica o bem. E aqui é muito interessante lembrarmos da virtude em um exemplo prático, digamos assim,
Por exemplo, nossa, quando alguém olha para você e fala, nossa, olha que pessoa virtuosa, tá lá estudando. Olha que pessoa virtuosa, ela vai para academia todo dia, faz exercício físico, caminhada e tal. Uma pessoa virtuosa. O que é uma pessoa virtuosa, então? É uma pessoa que se esforça em ter bons hábitos, boas atitudes, em vista de um bem comum e um bem também para si mesmo. Porque se eu estou bem, eu ajudo o ambiente a ficar bem. Não é mesmo? Se o marido está bem, ajuda a esposa a ficar bem. Se a esposa está bem, ajuda o marido a ficar bem. Se os dois estão ruins, os filhos ajudam o casal a ficar bem. Enfim. E se ninguém está indo muito bem, Deus os ajuda, né? Misericórdia. Enfim. Então, as virtudes nos tornam realmente pessoas livres que querem praticar o bem. E nós também temos uma coisa chamada virtudes cardeais, ou seja, virtudes centrais na nossa vida, né? Que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Não é fácil ao homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral, ou seja, manter esta virtude, ser uma pessoa virtuosa. O dom da salvação que nos veio por Cristo dá-nos a graça necessária para perseverar na busca das virtudes. Cada qual deve pedir constantemente esta graça de luz e de força, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo e seguir os seus apelos a amar o bem e a cautelar-se do mal. Então, assim como uma pessoa virtuosa, como estávamos falando, no estudo, numa atividade física, num atleta, por exemplo, tem dias que você fala, não, eu vou desistir de tudo, não aguento mais, do que adianta ficar estudando, do que adianta ser uma pessoa virtuosa. Então, também nas nossas virtudes espirituais, de prudência, temperança, Deus entende que nós temos uma dificuldade de manter esse equilíbrio. E por isso mesmo, Ele nos deu um presente, que são as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Fé, esperança e caridade que cada um de nós ganhou de Deus. Um presente, temos no nosso coração a fé, a esperança e a caridade, que nos animam a buscar as outras virtudes também. E como dizia Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no discurso do amor, da caridade, a fé e a esperança são muito importantes, mas elas passam. A fé, porque um dia nós vamos se encontrar com Deus face a face, e a esperança também. Mas a caridade, o amor, queremos nos encontrar com Deus, que é o puro amor. Então, esse nós buscamos ainda mais. Lógico, com fé e com esperança já nessa vida, para nos encontrarmos com Deus, o autêntico amor que nos ensinou o que é amar de verdade. Em contrapartida, infelizmente, temos os vícios, que, como a própria imagem apresenta, nos aprisionam. Nos aprisionam. Os vícios, sendo o contrário das virtudes, são hábitos perversos que ofuscam a consciência e inclinam ao mal. Os vícios podem estar unidos aos 7 pecados chamados capitais: a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a sídia. Então, os vícios que nos aprisionam. E como eu estava falando, que não nos dão esta liberdade de se encontrar com Deus, que nos tornam escravos do nosso pecado e do nosso egoísmo. Falando em pecado, aí está. Mais uma vez, então, o pecado. E na vida humana, nesse
fazendo um breve resumo aqui, para a gente fixar o conteúdo, né? Estamos na terceira parte do catecismo, falando sobre os 10 mandamentos. Ainda não começamos os 10 mandamentos, estamos em uma introdução que o próprio catecismo apresenta. E nessa introdução nós estamos vendo que o homem é chamado por Deus a viver uma vida no amor, a viver para o bem. Neste caminho, nós temos uma dignidade humana, porque somos chamados filhos de Deus. Também temos uma liberdade para escolher entre o bem e o mal. Nós temos uma consciência moral para discernir se isso é certo, se isso é errado, se eu errei aquela vez, se eu devia ter feito melhor. Também temos as virtudes, que são também um dom de Deus para nos ajudar neste caminho. Mas durante este caminho, às vezes nos apegamos a certos vícios e a certos pecados que nos afastam desse chamado de Deus, que são as bem-aventuranças, que é a nossa vida em Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. E aqui temos uma definição do pecado no número 1849 do nosso catecismo. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido por Santo Agostinho como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna, ou seja, contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos, que daqui a pouco vamos ver no decorrer dos encontros nas próximas semanas. Então, o pecado é a ausência do bem, é a maldade do ser humano, que ao invés de praticar o bem, de praticar o amor para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, prefere praticar o mal. E aí os males são vários, como nós podemos ver. A raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor Jesus. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Mas com ânimo, calma. É também no coração que reside a caridade, princípio das obras boas e puras que o pecado ofende. Então, dentro do nosso coração humano, nós temos essa capacidade incrível de edificar uma vida, uma pessoa, uma situação, uma relação, ou de completamente destruir a vida do outro, a minha própria vida. E que responsabilidade nós temos, hein? Que responsabilidade nós temos. Mais uma vez, o pecado mortal e o pecado venial, só para irmos já concluindo. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Já os pecados veniais, ele deixa subsistir a caridade, ou seja, não ofende o amor e a caridade efetivamente, mas ofende e afere. Ou seja, então, o pecado mortal é uma ferida e uma destruição completa do amor e da caridade com o vínculo de Deus. Que, como nós vamos ver depois,
Podemos citar alguns exemplos propriamente em cada mandamento. Por exemplo, faltei à missa. Por que você faltou à missa? Faltei à missa porque eu não queria vir. Estava com preguiça, fiquei dormindo o domingo inteiro, depois enchi a cara e não fui na igreja. Bom, aí é um pecado mortal, porque você feriu gravemente a vontade de Deus de estar com ele na casa dele, que é a Santa Missa. Eu faltei na missa. Por que você faltou na missa? Eu faltei na missa porque eu estava doente, não consegui acordar a tempo, tomei uns remédios que me derrubaram, fiquei mal o dia todo. Tentei vir na igreja, na missa de noite, mas não deu certo. Eu até fiz as minhas orações, mas não fui na missa. Bom, é um pecado? É um pecado. Mas olha como que é diferente as coisas, né? Uma coisa é você não ir na missa porque simplesmente não queria. Outra coisa é porque você estava doente ou estava viajando e não conseguiu achar a igreja de jeito nenhum, ou achou a igreja e não sabia o horário, não conseguiu se informar antes, né? Aí cada coisa é uma coisa. E aí por isso que cada um precisa fazer esse discernimento à luz da palavra de Deus e da igreja para compreender a gravidade deste pecado. No capítulo 2, onde estamos falando desse chamado de Deus, Deus nos chama também a uma vida compartilhada. Ou seja, a pessoa humana tem necessidade da vida social. Esta não constitui para ele algo de acessório, mas uma exigência da sua natureza. Graças ao contato com os demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as suas capacidades e assim responde à sua vocação. Bom, isso é um pouco óbvio, né, gente? Mas nem tanto ultimamente. Porque assim, sou chamado por Deus a viver o bem e a viver o amor. Mas com quem que eu vou fazer isso? Sozinho? Com Deus? Sim, isso é verdade. Mas também com aquelas pessoas que me rodeiam, com a sociedade. Vamos dizer que eu sou um médico. O que vai adiantar um médico sozinho? Vai poder exercer a sua medicina e ajudar a salvar vidas? Sozinho? Talvez consiga salvar a sua própria vida numa doença, alguma coisa, mas até uma cirurgia sozinho de coração, acho que o médico não vai conseguir fazer, né? Então, a nossa vida, ela só está completa quando estamos nos relacionando com os outros. Quando colocamos as nossas virtudes, os nossos dons a serviço do próximo. Então, os outros não são um acessório do mundo, né? Ah, são todo mundo figurante do meu filme que eu sou protagonista. Não. Quem é o protagonista do filme da nossa história, eu acho que é o próprio Deus. E nós, sim, cada um é protagonista na própria vida, nas suas escolhas, mas os outros não são só, é um objeto que eu vou usar, que eu vou escolher para saciar um desejo, um prazer, para fazer as minhas vontades, para contar as minhas fofocas. Não. O outro é o que me identifica como eu. Então, o outro é quem me ajuda a responder essa vocação de fazer o bem e evitar o mal. É o que o Papa Francisco nos fala sobre o bem comum e sobre a justiça social. O bem comum, para o Papa Francisco, envolve o bem-estar de todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Ele destaca que o desenvolvimento econômico e tecnológico deve ser ter como deve sempre ter como objetivo o bem de todos e não apenas de alguns. Isso implica que as estruturas políticas e econômicas devem promover uma distribuição justa dos recursos e oportunidades. Na encíclica Laudato Si, ele enfatiza que o bem comum também inclui o cuidado com o meio ambiente, afirmando que a degradação ambiental
afeta desproporcionalmente os mais pobres. A justiça social. O Papa Francisco é um forte defensor desta justiça social, especialmente no que diz respeito à desigualdade e à exclusão. Em várias ocasiões, ele denunciou a cultura do descarte, que coloca em segundo plano os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz. No seu discurso, em Evangelii Gaudium, ele critica o sistema econômico global, que, segundo ele, prioriza o lucro acima das pessoas, chamando-o de uma economia que mata por gerar exclusão e desigualdade. Então, o outro não é um objeto do meu crescimento econômico ou do meu bem-estar, mas o outro também é um irmão na nossa mesma casa, que é o mundo, que é o bem comum, buscando viver a justiça social. Por fim, a terceira parte, o capítulo 3º, para finalizarmos essa introdução aos 10 mandamentos. Hoje, vocês me desculpem, mas a Escola da Fé foi um pouquinho mais longa, mas já estamos terminando. A salvação de Deus, a lei e a graça. A lei moral é obra da sabedoria divina. Podemos defini-la em sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida e lhe proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor, e ao mesmo tempo firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Então, a lei moral que Deus nos mostra o caminho certo a seguir. Pela lei natural da nossa vida, né? Talvez imersos pelo pecado, nós não conseguimos muitas vezes distinguir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Mas, com a base moral que vem também de Deus, esta lei moral nos ajuda a percorrer o caminho da justiça, do amor e da paz. E que, em resumo, se dá na nova lei. E a nova lei é o próprio Cristo. A lei evangélica implica a escolha decisiva entre os dois caminhos e a passagem à prática das palavras do Senhor. Resume-se na regra de ouro: tudo quanto quiserdes que os outros vos façam, fazei de igual modo vós também, pois nisso consiste a lei e os profetas. Toda a lei evangélica se apoia no mandamento novo de Jesus, de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Eu acho que esse é um bom resumo desta primeira sessão da terceira parte do Catecismo. Nos amarmos uns aos outros como Deus nos amou. É um baita desafio, mas não é impossível, porque somos chamados por Deus a este amor e Ele mesmo, primeiramente, nos amou. E é assim que seremos justificados. Porque o que é justificação, afinal de contas, né? Melhor dizendo, é a obra por excelência do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus, que cancela os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. A justificação dá início à livre resposta do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. Ou seja, somos justificados pelo amor de Deus. Mas este amor pede de cada um de nós uma resposta. Se nós queremos fazer o bem ou queremos fazer o mal. E é assim que nós concluímos esta primeira parte da terceira. Concluímos a primeira sessão da terceira parte do Catecismo, que vocês podem acompanhar do número 1691 ao número 2046 do Catecismo. No próximo encontro, falaremos sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá bom, pessoal?
Obrigado por hoje. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham gostado e aproveitado este momento. Assista e assista 2 vezes, 3 vezes, relendo no catecismo de vocês as partes que mais lhe chamaram a atenção e relendo estes números para terem noção nos próximos encontros sobre as bem-aventuranças. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo encontro, semana que vem, na nossa Escola da Fé. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal da paróquia, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão fazendo também a Escola da Fé junto com você, na sua comunidade da zona rural ou aqui na cidade. Tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um.